Shalom, obrigado pela sua atenção. Meu nome é Jair Sampaio dos Santos. Eu estou aqui para trazer uma explicação, segundo as palavras de Yeshua, sobre o divórcio. Antes, porém, eu quero dizer o seguinte: eu já venho no caminho do judaísmo messiânico há 25 anos, há mais de 25 anos, e durante esse tempo eu tenho percebido que algumas pessoas que chegam, que saem das igrejas e chegam até o judaísmo messiânico, às vezes ficam com um pouco de resistência em relação à Bíblia, essa tradução de João Ferreira de Almeida. Às vezes são ensinados a terem essa resistência e dizer que essa tradução está errada e que não dá para a gente confiar. Então eu venho, através desses vídeos, explicar algumas palavras, alguns textos, alguns assuntos importantes e que às vezes, na sua maioria, é entendido mal entendido. Então nós vamos falar hoje sobre o divórcio segundo o que Yeshua falou, que nada mais é do que uma menção, citação do que está escrito na Torá. Embora muitos acham que Yeshua falou uma outra coisa e acabam ensinando diferente do que está escrito na Torá, algo que Yeshua não fez, ok? Então aqui eu tenho um dicionário muito bom, que é o dicionário, Dicionário Internacional de Teologia, Antigo Testamento. Um dicionário muito bom, eu uso nos meus estudos. Eu tenho aqui uma tradução da Brit Hadashah, do Novo Testamento, no hebraico. Nós temos também a Peshitta, alguma coisa já escrita, que já temos acesso, alguns têm, enfim. Mas o hebraico é muito importante, não é? Ele também nos dá uma noção bem mais ampla da Bíblia, da tradução de João Ferreira de Almeida, né? E eu gosto de usar aqui o Novo Testamento, a Brit Hadashah, em hebraico. Tem também aqui o livro 613 Mandamentos de Maimônides, um livro muito importante que fala sobre os mandamentos da Torá, e a gente vai usar como apoio aqui para o nosso pequeno comentário de hoje, ok? Então vamos lá. Sobre o divórcio, o que Yeshua falou em Mateus capítulo 5, versículo 31, os versículos 31 e 32, ok? Ele disse: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. O que nós aprendemos? O que é ensinado? O que foi ensinado? É que só é legítimo um divórcio, segundo a palavra de Deus, segundo as palavras de Yeshua, se houver um adultério. Então a gente vê pessoas que vivem um casamento todo sofrendo, às vezes são espancadas, às vezes são humilhadas, mas se não houve um adultério, não pode separar, não pode pedir o divórcio. Será que foi isso que Yeshua falou? Então nós vamos entender aqui melhor o que Yeshua falou. Quando ele diz que foi dito, ou seja, está escrito, a Torá já determinou que aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Maimônides vem falar aqui na página 173, aqui no mandamento 222, que é a lei do divórcio. Ele diz: por este preceito somos ordenados a que, se desejarmos divorciar-nos de uma mulher, o façamos unicamente através de um documento de divórcio. Exatamente o que Yeshua falou. Foi isso que foi dito. Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Então, desejar separar
aqui Yeshua está falando, ele usa a palavra Ishlar, segundo a Brit Hadashah em hebraico, Ishlar. Shalar, segundo o nosso dicionário, significa enviar, mandar embora, deixar ir. Então nós lembramos dos Shehilim, dos apóstolos que foram enviados, ok? Então, repudiar é mandar a mulher embora. Só que isso deve ser feito através de uma carta de divórcio, para que essa mulher possa casar-se com outro homem. Yeshua, no 32 do capítulo 5, diz: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar, que mandar sua mulher embora, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, quem mandar sua mulher embora sem dar carta de divórcio, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, porque se essa mulher cometeu um adultério ou deixou isso transparecer que ela está adulterando, essa mulher não pode receber uma carta de divórcio, porque isso vai contra a Torá. Se a Torá diz que quem adulterar deve ser julgado, e a gente lembra daquela mulher que foi levada a Yeshua com essa acusação de adultério, e eles diziam que a mulher deveria morrer, então esse é a punição, essa é a punição para uma mulher, vamos dizer assim, tratando aqui, falando da mulher, mas isso, a gente sabe que o Eterno aqui não está falando de uma questão de gênero. Isso sim nós devemos entender, que não é algo que cabe à mulher. Mas naquela época, uma mulher que era mandada embora era uma mulher que ficava desprovida, já que era o homem que sustentava a casa, a mulher ficava em casa para cuidar do lar, e o homem então dava todo esse sustento, toda essa manutenção para a mulher, todo esse apoio. Quando ela era mandada embora, logicamente ela precisaria casar com outro homem, para que ela pudesse continuar a sua vida, já que o homem era aquele que trazia o mantimento, que sustentava. Então imagina uma mulher que fosse mandada embora e não tivesse a carta de divórcio. Agora, se ela cometeu um adultério, ela não recebia então a carta de divórcio. E se o homem desconfiasse dessa mulher, que ela havia cometido um adultério, o que ele fazia? Ele ia até o sacerdote. Aí a gente encontra logo na sequência o 223, da mesma página 173, que é aqui no livro Os 613 Mandamentos, que fala sobre a lei sobre uma mulher suspeita de adultério. E aí a gente sabe que está lá em Números capítulo 5, versículo 12, que essa mulher era levada até o sacerdote e ali havia as águas amargas que ela tomava, e se ela realmente tivesse culpa no cartório, então seu ventre inchava, sua coxa ficava deformada, essa mulher recebia um sinal por causa dessa desconfiança do adultério. Jamais uma carta de divórcio era dada quando havia um adultério. Então esse esclarecimento que eu gostaria de trazer, que vai na contramão do que a gente aprende, porque tem mulheres que realmente sofrem nas mãos de um marido, elas têm uma dificuldade muito grande, às vezes, de viver com esse marido. Como também tem maridos que vivem dificuldades no casamento com mulheres. Mas segundo a Bíblia, segundo o que é ensinado, só vai ter o direito, só vai ser legítimo esse divórcio quando houver um adultério, de ambas as partes. Então, trazendo aqui esse entendimento que não foi isso que Yeshua falou, porque ele não pode contradizer a Torá, já que ele disse que ele veio para cumprir a Torá, não é? Então, fica aqui esse comentário, espero que você seja abençoado e que o Eterno te dê entendimento, o Ruach HaKodesh possa atuar na sua mente e no seu coração para entender o que aqui foi explicado e, acima de tudo, as palavras de Yeshua. E possamos sempre olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, como algo que é um presente do Eterno para as nossas vidas. Essa tradução, João Ferreira de Almeida, precisa ser estudada sim, com o hebraico, com o dicionário, com o conhecimento da cultura judaica. Eu acho que dessa forma a gente consegue entender as palavras de Yeshua que ele ensinou. Então até o próximo vídeo, se o Eterno assim nos permitir. Shalom.